Mendigos da Fábio, voltamos no chão, no sofá mesmo, porque se não é assim, a gente quase não faz vídeo, né? E voltando de novo para um comentário. Aliás, os comentários de vocês acabam me rendendo muitas reflexões. Nem sempre eu consigo responder todo mundo, vocês brigam comigo porque eu não respondo, não olho directs. Mas, quando eu leio os comentários nas fotos, tanto no Face quanto no Instagram, aquilo me faz pensar. Há um mês, mais ou menos, no Brasil, um mês e meio, começou uma polêmica, uma super discussão por causa do Queer Museu, né, de Porto Alegre, que estava expondo coleções de arte em que tratava da sexualidade vista do mundo gay, enfim, e muitas pessoas consideraram aquilo uma obscenidade, uma blasfêmia, e foi muito criticado. O Santander Cultural bloqueou acabou, né, com a exposição, que até ia pro Rio, eu acho, e não foi. Depois, a gente viu toda a discussão em torno do Man, na releitura do La Bête, a obra, que na verdade a tradução seria besta e não bicho, mas enfim, que um homem nu, deitado no chão, foi tocado por crianças e andava com crianças e foi fotografado e tal. Depois toda a campanha agora da Avon, né, do documentário Repense o Elogio, para não chamar as meninas de princesa e repensar a maneira como a gente trata, para extinguir a identidade de gênero, para tratar tudo de maneira mais neutra. Eu até estava conversando com meu marido sobre isso, assim, porque a gente pretende dar uma educação dentro de tudo que a gente considera saudável, menos machista possível pro Teodoro, porque a gente não acredita no machismo, né, como uma forma de viver em pensamento, assim, em sociedade, enfim. E isso tá muito arraigado dentro da gente, né? E a gente tava comentando sobre brinquedos outro dia, e eu falei de toda essa postura de sem gênero, muitas escolas, inclusive, estimulando os meninos a brincarem com bonecas para que sejam bons pais no futuro. E meu marido falou: Fábio, eu nunca brinquei com boneca, eu nunca segurei uma boneca no colo. Aliás, até eu tenho um filho, eu nunca segurei um bebê no colo, tão novinho. E ele é um ótimo pai. Ele troca, ele dá banho, ele faz tudo. Porque a ele foi ensinado, sobretudo, respeito e amor. Né? Ele não precisou brincar com bonecas. Não que seja errado, veja, não estou entrando no mérito dessa questão. A minha questão é todo o furdúncio que foi feito, mas algumas coisas a gente precisa levar em conta. E eu vou tentar ser breve, porque esse assunto gera muita polêmica, né? Um comentário, que foi o que me levou a fazer o vídeo, falou assim: Fábio, eu tava em Londres e eu postei uma foto, que a gente tava no museu em Londres, e alguém comentou assim: visita os da Europa, porque aqui no Brasil tá feia a coisa, é pedofilia, é zoofilia, nananana. E eu dei risada, mas eu não comentei nada. Porque o nu, ele sempre esteve presente na arte, sempre. Eu postei pra vocês, eu acho que uma foto de quando eu tava visitando o Museu de Florença, que tem o David Michelangelo, que é magnífico, né? Toda uma escultura no mármore de um homem nu. Enfim, existem inúmeros museus aqui na Europa, onde a arte, a renascença, principalmente com essa ideia do culto ao corpo e tudo mais, foi mais forte. Eu não entendo muito de arte, gosto, admiro, sou uma consumidora moderada, então não vou entrar na questão se a arte de hoje é mais decadente. Existe essa discussão dentro do grupo de artistas, de que a arte de hoje não é mais bela, não eleva, é uma coisa menor e tem muita visão individual e não o coletivo da compreensão do belo. Não vou entrar no mérito da questão porque eu não sou uma expert no assunto. Deixo para quem for das artes comentar aqui nos comentários, tá? E eu vi muita gente assim assoberbada porque viu o nu no Museu de Porto Alegre, a sexualidade, a questão da homossexualidade, e eu fiquei imaginando que talvez muitos evangélicos não frequentem museus, não conheçam museus, não vão atrás de saber coisas além do que se prega na igreja. Isso é triste, eu acho isso triste, porque a maioria das pessoas tem uma visão dos evangélicos como pessoas ignorantes, pessoas sem formação, e a gente alimenta isso, porque muitos não estudam, não querem estudar, muitos acham que tudo é do capeta, enfim, bom, vocês sabem a minha posição em relação a isso. Mas quando teve a exposição do Man, eu fiquei realmente muito revoltada. É o seguinte, aquela obra, né, aquela performance era de um homem nu, era para tratar da nudez e tudo mais, e tinha no museu a indicação de que não era para crianças. Uma mãe resolveu que sua filha tinha suficiente entendimento e a levou, tocou na perna, na canela, depois outras crianças fizeram uma roda com o homem nu
E eu fiquei extremamente angustiada com aquela cena, como muitas pessoas ficaram, por duas questões. Primeiro, eu não acho que o erro foi do museu, uma vez que ele alertou e os pais são responsáveis. Eu acho que aquela mãe foi um pouco imprudente, mas eu não posso julgar que tipo de educação que ela dá para a filha dela. Eu acho que a relação com o nu tem que ser sim incentivada, mostrada, naturalizada, e é por isso que a criança tem o quê? Pai e mãe dentro de casa. Ela vai tomar banho com seus genitores, ela vai descobrir os órgãos sexuais, ela vai aprender sobre isso, e não com um estranho. Quando eu faço parecer para a criança que é natural tocar e ser tocada por um adulto estranho ao convívio dela, ou ainda que seja, né, do convívio dela, mas de uma maneira sexualizada, eu estou sim viabilizando uma noção de normalidade para a pedofilia. E só quem viveu uma situação de abuso sabe o dano que isso faz na gente. Só quem conviveu com o medo de denunciar aquilo que no fundo sentia que estava errado é que sabe a dor que é ser tocado, que é ser exposto. E eu acho que os pais devem sim proteger os filhos disso. Eu não acho que os filhos devem descobrir o pênis e a vagina quando forem casar, não é isso. Mas isso deve acontecer no seio da família sobre a proteção e a orientação. Mas eu discordo muito quando as pessoas começam a falar, sabe? Eu ainda vou fazer sobre questões de gênero, não sei se eu vou fazer também, eu ando com preguiça, assim, dessas discussões. Mas as pessoas começam, porque os gays vão acabar com a família. Porque essa discussão de gênero vai acabar com a família, porque temos que voltar aos valores cristãos, porque essas exposições artísticas querem acabar com a família. Gente, o que acaba com a família, o que acaba com a família é uma família acabada. Os direitos dos homossexuais, sejam eles direitos civis ou mesmo, tipo, eles têm direito à vida, né, gente? Quando a gente fala que é crime matar um homossexual, é crime matar um homossexual, uma mulher, um homem, é crime matar, entendeu? Quando eu falo que é crime discriminar, e tô falando numa posição civil, né, a gente nem tá entrando no âmbito religioso, eu tô falando da proteção ao ser humano. Ponto, assim, não é uma questão de, eu vou apoiar a causa gay, não vou apoiar, sou crente, tenho que repudiar, não é isso. Só que eu queria que você pensasse o seguinte, tudo que possa estar acontecendo, uma agenda, né, governamental para destruir a afirmação de família e de noção de sexualidade, tudo isso tem poder sobre a sua família estruturada? Se na sua família existe amor, orientação, se os pais passam tempo com os filhos, se os orientam, se a vida religiosa é de verdade e não só uma aparência para ir na igreja ou na sociedade, se as crianças são orientadas e não simplesmente doutrinadas no sentido pejorativo da palavra, assim, sabe, de mente pequena, se o lar é protegido, o governo não tem tanta entrada assim. Eu sei que vai ter gente que vai discordar absolutamente de mim, você tá livre para fazer isso nos comentários, mas eu acho que a nossa preocupação devia ser mais em cuidar das nossas famílias, com a nossa influência, do que em ter medo de tudo que tá acontecendo em volta, porque isso é profético, isso vai acontecer. Se você lê mesmo a Bíblia, se você entende mesmo do que vai acontecer nos fins, né, do tempo, no tempo do fim, que é o que a gente vive, a gente sabe que a família vai ser atacada, que a moralidade vai ser atacada, que o ser humano vai ser cada vez mais colocado à imagem e semelhança do maligno e não de Deus a quem ele foi criado, à imagem e semelhança. Isso vai acontecer, isso estava previsto, isso foi profetizado. Não me estranha, não me espanta, não me choca mais 1 centímetro. Agora, também foi profetizado que as chuvas, serôdia e temporã, a chuva cairia sobre indivíduos e esses indivíduos orientados pelo Divino Espírito Santo saberiam como cuidar das suas famílias. Agora, a gente não vive uma religião de verdade, a gente não orienta os nossos filhos na palavra, a gente vive uma vida de escárnio, é palavrão dentro de casa, é xingamento, é crítica, é consumo de cultura popular baixa, músicas baixas. Aí a nossa família tá toda zoada, alicerce tá todo bambo, aí vem o governo, a agenda cultural, e aí não, por que LGBT vai acabar com a minha família? Porque eu não acho que a gente tenha que concordar, eu acho que a gente tem que levantar a nossa bandeira dentro do que a gente acredita e impor,
a nossa filosofia, lembrando que as pessoas que não concordam também têm o direito delas, né? Vamos respeitar, começando por aí. A gente vive num mundo de pensamentos totalmente diferentes. Só que dentro da minha família, a maior influência devia ser eu, não é? Dentro da orientação e da formação moral, religiosa e sexual do Teodoro, a maior referência deveríamos ser o pai dele e eu. Tem um livro, 1984, de George Orwell, que é a base para aquele jogo do Big Brother. E tem um trecho, assim, do Wilson, que é o personagem principal, no final, que me chama muito, muito a atenção. E ele me marcou, assim, esse livro, que ele fala, junto à mulher que ele estava formando ali, um casal, e ao pé da cama, onde eles conseguiam conversar sem serem interceptados. Ele falava que não existia nada mais poderoso contra o governo, contra o levante, contra uma filosofia que estava dominando as massas, do que uma conversa de pé do ouvido de um casal, uma conversa de travesseiro. Isso me marcou profundamente porque é justamente no que eu acredito. Uma família sólida, pessoas firmadas na rocha que é Cristo, vão ser atacadas? Vão, mas elas vão ter um nível de proteção. A gente tá numa guerra, eu já falei, já gravei vídeo sobre isso. Só que ao invés de me preocupar com os direitos das outras pessoas, não podem casar, não pode, né, só pode ter arte sacra aqui. Aliás, a arte sacra também tem muito nu, tá? Eu devia me preocupar em ser mais relevante. Antes de me preocupar com isso, eu devia me preocupar em ser mais relevante na minha casa e na minha vida. Porque se eu não for relevante na minha casa e na minha vida, seja lá o que se pregue no mundo afora, vai afetar os meus, né? Só que tudo de ruim vai acontecer e está fora do meu controle. Agora, como é que eu estou vivendo com aquilo que está dentro do meu controle? Então, assim, talvez não seja a posição que muitos gostariam, talvez vocês queriam que eu gritasse, é um absurdo, é pedofilia, a arte é uma droga. Desculpa se eu te decepcionei, mas eu acho que a maior responsabilidade sobre a formação dos nossos filhos é nossa como pais. E uma família bem estruturada, bem orientada e que vive plenamente aquilo que prega, ela está muito mais imune às influências externas. E não dá, eu não vou conseguir criar uma bolha em torno do meu filho. Adoraria. De verdade, por mim, eu ia para um sítio no interior, colocava um plástico bolha em torno e não deixava o Teodoro sair de lá. Enfim, isso é só uma maneira de colocar pra vocês o que eu penso a respeito dessas polêmicas todas que estão acontecendo no nosso país e de repente propor uma discussão e uma reflexão sobre o que tá acontecendo dentro da sua casa a respeito disso, sabe? Porque afinal de contas, nós somos os responsáveis pela nossa casa, pela nossa família, apesar de toda a tentativa para destruir esses princípios básicos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, que isso é muito importante. Se você é novo no canal, aquela conversa de sempre, né? Se inscreva no canal para receber os vídeos, não esquece de ativar as notificações e compartilhe se você achou interessante conversar sobre esse assunto, tá bom? Beijo grande pra você, fica com Deus e até a próxima semana. Tchau! Olha quem está chegando para a mãe! Vamos gravar vídeo? Vamos gravar vídeo? Hello! Oi, oi, oi!